Você já ouviu a expressão que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir? Pois é, eu já ouvi muitas vezes. E talvez você já esteja dizendo aí, está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Mas vai aí uma pergunta para você. Será que isso está escrito mesmo? Será que o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, traz esta narrativa de que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Vamos analisar a palavra de Deus e ver como esse contexto se aplica nessa escritura. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: em verdade vos digo, que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhe esta comparação, mas eles não entenderam o que lhe dizia. Então, Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Perceba que no texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 10, nós não vimos em nenhum momento a palavra diabo escrita. Mas precisamente no versículo 10, nós vamos ver a palavra ladrão. O ladrão é que vem senão para roubar, matar e destruir. Possivelmente você já está dizendo aí, pastor, mas isso é simples de entender. O ladrão é o diabo. Eu não quero aqui ser o advogado do diabo, mas esta palavra, diabo, não está contextualizada neste texto. O que nós temos aqui é a palavra ladrão, que no seu significado quer dizer clepto, aquele que furta, aquele que rouba, aquele que sorrateiramente se apropria de algo. Se a palavra diabo estivesse empregada aqui, seria a palavra grega diabolos, mas não existe esta palavra. O que nós temos aqui é uma palavra grega que se emprega por kleptos, que quer dizer aquele que furta. Mas então, se o diabo não é o ladrão, quem é o ladrão então nesta história? Quando você lê este evangelho, partindo do princípio do versículo 1, você vai ter uma compreensão exata daquilo que Jesus estava falando. Jesus estava falando aos seus discípulos sobre o mau pastor, sobre o mercenário, sobre aquele que viria enganar as ovelhas. Mas quem seria este mau pastor? Quem seria este mercenário? A resposta está no versículo 8. Jesus disse aos discípulos que todos os que vieram antes dele são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Quem foi que veio antes dele? Foram todos aqueles que antes da apresentação de Jesus como Messias, tentaram se introduzir no meio do povo de Israel, trazendo uma proposta revolucionária, trazendo uma proposta de libertação, uma proposta de libertação política, de libertação social, de libertação religiosa, porque vieram muitos homens, vários homens, se apresentando como Messias, tentando trazer uma proposta de libertação para a nação de Israel.
Então Jesus chama de mercenário, Jesus chama de ladrão, todos esses que não eram e que não são de fato aquele prometido de Israel, aquele desejado entre as nações, não é? Eles não são o Goel, eles não são aquele que há de libertar a nação de Israel. Então eles já se apresentaram, não é, para o povo de Israel, não é, com a proposta messiânica. Então Jesus condena enfaticamente todos esses que se apresentaram como libertadores. Então Jesus traz neste contexto a ideia de que mercenário e que ladrão são todos aqueles que tentaram se introduzir nesta nação, não pela porta, não se apresentando, não mostrando quem era, mas ocultando a sua identidade. Porque o mercenário tem algo que é muito próprio, ele não consegue persuadir, ele não consegue convencer, ele não consegue satisfazer as ovelhas de Jesus, as ovelhas de Deus, dentro das suas reais necessidades. Então a sua voz é estranha, ele não consegue ter a aceitação do rebanho de Deus e elas automaticamente a rejeitam. Então só lhe resta uma alternativa, não entrar pela porta, e sim entrar por outro método, pular, não é? Ele traz esta ideia de que o mercenário não é o que entra pela porta, e sim aquele que sobe por outra parte. É aquele que busca de uma outra forma tentar introduzir dentro das ovelhas de Israel aquilo que é próprio. Então, neste contexto que nós acabamos de ler, o diabo não está sendo apresentado aqui. O diabo não tem nada a ver com este texto, o diabo não tem nada a ver com o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ladrão aqui são todos aqueles mercenários que vieram antes de Jesus e que tentaram trazer esta proposta de libertação, esta proposta messiânica antecipada, não é? Tentando assim se passar, não é? Ou tentando se representarem como o Messias prometido. Então fica aí a dica da palavra de Deus, um aprendizado para você, de que o ladrão que vem somente para matar, roubar e destruir, não é o diabo. Este ladrão aqui é o mau pastor, é o mercenário, é aquele que não dá a sua vida pelas ovelhas. Fica a dica, estuda a palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa e edificante para a sua vida. Fica com Deus, um abraço.